Doutora, a respeito da CPI de hoje, o Witzel pareceu lá bem macho, né? Porque afinal ele tinha conseguido o direito de não comparecer, mas ele falou: quer saber, sou macho. E aí ele resolveu provar que ele é macho, foi lá na CPI. Enquanto estavam afagando aquela carequinha estilo Alexandre de Moraes, ele estava felizão, inclusive atacando a família Bolsonaro, atacou o Flávio, inclusive. Quando entrou os senadores governistas da base, ele se levantou e foi embora. Como que a gente pode ver isso? Tipo, ele é bem culpado e sabia que os senadores estavam falando sério e que iam entregar provas, e ele falou, opa, ou deu uma dor de barriga ali, ou ele realmente é um grande covarde e percebeu que a CPI é somente um circo eleitoreiro? Olha, Camila, ali foi uma decisão dele oportunista, né? Ele chegou ali para fazer palanque, para bater no governo. Na verdade, essa CPI, se fosse convocado, por exemplo, o falecido serial killer lá de Goiás, e ele chegasse lá para bater no governo, ele seria aplaudido e depois haveria um jantar para ele, diria com aquele tornedor de lagosta ao molho de madeira queimada. Né? Então, assim, aquilo ali não dá para levar em consideração. Então, ele chegou ali, falou o que quis, né, ao agrado dos senadores que compõem a oposição dessa CPI. Quando ele começou a ser pressionado, ele viu que o buraco seria mais embaixo e saiu de fininho. Né? Previsível, muito previsível. Inclusive, doutora Fê está falando o seguinte, boa noite, fico furiosa com esses números de casos /óbitos anunciados, sendo que, sabidamente, são manipulados. Será que não está havendo investigações? Eu aproveito a oportunidade já para dar boa noite para o pessoal que veio do canal do professor Renato Gomes e do Terça Livre. Doutor. Camila, eu digo o seguinte, a gente está num processo de exposição da sujeira. Toda a sujeira está pipocando, o país está imundo, nunca teve tão sujo, né, de uma forma tão clara que todos pudessem ver, eu diria, em toda a sua história. E essa sujeira, uma hora, terá que ser varrida. Né? Então, esse caso da quantidade de óbitos verdadeiros que foram em relação ao bichinho mesmo, ou por outras doenças, isso aí virá à tona em algum momento. É óbvio que deve estar havendo investigação de uma forma sigilosa. A gente está numa guerra invisível, uma guerra de quinta geração que afeta aí, sobretudo, a mente das pessoas, que afeta o lado emocional e deixa as pessoas irracionais, né, com pouca inteligência. Então é isso que a gente está vivenciando. Por isso que as pessoas estão tão angustiadas, não estão enxergando, eu diria, o copo de água pela metade meio cheio, está sempre meio vazio, sempre é a tragédia que se aproxima, mas o que está acontecendo é muito bom. Isso não tem como se sustentar por muito mais tempo. Imagine piorando, a situação agora piorando. Está piorando para o povo? Eu diria que está aí mais ou menos, está constante. Mas está, eu diria, as coisas estão se dirigindo para o lado da presidência da República. É o presidente da República que está sendo colocado em xeque com as falas dele. O exército, meu exército é do povo, meu exército é para garantir as liberdades. Estamos chegando num ponto de inflexão. Eu vou vetar esse passaporte sanitário. Você não vai passar, isso é uma aberração. E aí? Estamos chegando no ponto. A decisão, o Barroso está com aquela ação debaixo do braço, ainda não julgou sobre o toque de recolher e os lockdowns, né? Segundo as manchetes, uma ação proposta por sugestão do presidente do Supremo. Está segurando. Então, são gatilhos que uma hora ou outra terão que ser acionados, serão acionados. E aí, o que vai acontecer? Quem vai ficar mal na história? O presidente da República ou o tribunal e aqueles que fazem parceria nesses ataques velados, manipulados pelo direito, pelo falso direito, né? Tudo pela disputa pelo poder. Quem sairá fragilizado? Quem sairá vencedor? Inclusive, doutor, eles querem ouvir, o Randolph pede que o Wilson Witzel dê depoimento em caráter reservado para que não se exponha a vergonha e os roubos dele. Isso aqui é justo? Não sei, vou deixar o senhor responder e já emendo aqui com a informação de que o Barroso concedeu a Carlos Wizard o direito de ficar em silêncio durante o depoimento à CPI da Pandefraude. Ele nem deveria ter sido chamado. O cara é um empresário,
não é da área da saúde. O senhor consegue perceber que está sendo chamado empresário, assessor da presidência, assessor especial da presidência, médico que está lá no hospital salvando vidas, enquanto esses senadores estão dentro do Senado, roubando o nosso dinheiro, inclusive da saúde, junto com governadores e tirando as nossas vidas? Médicos que salvaram vidas estão sendo criminalizados. Fica meio complicado um bandido corrupto como o Witzel ser ouvido em caráter privado, sem a gente saber o que vai ser falado, e enquanto você vê um empresário como o Carlos Wizard, por exemplo, tendo ali a concessão para ficar calado em algo que ele nem deveria ter envolvido. Camila, falta só a fogueira. Falta só a fogueira. O restante está aí. É a cópia da Idade Média, da Idade Moderna, da Inquisição. Né? Então, assim, falta só a fogueira. Não tem mais o que fazer. Virou bagunça. Eles podem tudo. Estado de não direito é isso. Esse é o estado de não direito. É exemplo. A gente está vivenciando o que a gente não quer daqui para frente. A gente está passando por uma experiência, eu diria, maravilhosa, se as pessoas prestarem atenção. Eu diria que as pessoas, pelo menos as pessoas que estão nos assistindo, nunca tiveram tanta noção jurídica como tem hoje. Não é nem por causa não estou falando nem por causa das coisas que eu falo, não, mas pelo interesse em buscar informações, em aprender. Nunca estiveram tão politizadas como estão hoje. Nunca estiveram tão conscientes como estão hoje. Isso é excelente, isso é maravilhoso. Esse é o lado positivo da coisa. É porque o Bolsonaro disse lá atrás: eu sei onde está o câncer do país. Então, eu vou para onde o povo mandar eu ir. Vocês me sinalizam que a gente vence essa guerra. Sinalização já houve. Ele disse que a guerra já está vencida. Então tem que confiar. Só juntar as peças soltas do quebra-cabeça que dá para trazer um conforto bem interessante. Isso aí, esses casos assim aberrantes, eu gosto. Sabe como é que eu vejo isso? Por que a gente está vivo? Cada um está vivo por uma missão específica. Né? A questão é de evolução individual. Né? Mas eu não acredito, não tem problema. É a forma como eu vejo a vida. A gente vive para crescer, evoluir como espírito. Quando você entende essa coisa e entende que a gente, dentro dessa missão de vida, a gente está ali queimando alguns pecados passados, que traz de vidas passadas, é o chamado karma, né? Você começa a ver de uma forma... Não existe injustiça aos olhos de Deus. O fato desse, o Carlos Wizard, por exemplo, está passando por essa humilhação. O fato desse pessoal que está sendo convocado para ser esse pessoal inocente, está passando por esse constrangimento por alguma razão. São coisas inexplicáveis pelo que a gente está assistindo no dia a dia. Mas você tem que buscar um conforto psicológico em alguma coisa. Eu, particularmente, busco na espiritualidade. Não há sentido nisso tudo que está acontecendo se a gente ficar preso aos nossos 5 sentidos. Doutora, a Débora está perguntando o seguinte: não há maneira legal dessa CPI imoral ser cancelada? De onde poderia partir um pedido para isso? Haveria. Presidente da República 142. Fora isso, isso aí vai se estender o quanto puder. O quanto eles acreditarem que vão sangrar a popularidade do Bolsonaro ou mesmo incriminar o Bolsonaro de alguma forma forçando o impeachment. Eles vão continuar. Só que eles estão no processo de autofagia. Nitidamente estão no processo de autofagia e não enxergam.